Bom, boa tarde aí, galera, né? Vamos aí para nossa última aula desse semestre, né? Bom, gostaria de começar dizendo que hoje também é a minha última aula que eu vou estar dando para vocês, né? E também, galera, hoje é o primeiro dia do segundo semestre do ano, né? Então, o primeiro dia de julho aí, se tu aí ainda não começou a se esforçar, não começou a pegar, não tá fazendo todos os exercícios, não tá, tipo, pô, tá levando nas pernas, cara, agora é hora de dar o gás, agora é o último momento da virada. Se tu foi mal agora no primeiro tempo, cara, tu já vai ter aí um segundo tempo corrido para tu fazer. Mas vamos aí, agora é a hora. Então vamos aí, né, galera? Começando essa aulinha maravilhosa de hoje. Opa, deixa eu só ver aqui onde eu parei. Como vocês podem lembrar, a aula passada a gente estava falando sobre fluidos, né? E pressão de fluidos, como a gente pode achar essas coisas. A última coisa que a gente fez foi ver sobre essa questão do princípio de Pascal, né? Então, a gente viu aqui que quando a gente tem um êmbolo, né, que é um cilindro aqui com uma tampinha nesse cilindro e a gente empurra esse êmbolo em um fluido, se aqui a gente tem uma área pequenininha e aqui a gente tem uma área grande, a força com que o fluido vai empurrar esse êmbolo aqui é maior do que a força que a gente aplica aqui, né? Tudo isso a gente deduziu, sabendo que aqui as pressões são iguais, né, nas mesmas alturas. Eu estou falando isso mais por cima, porque isso a gente já viu tudo na aula passada, né? E daí a gente viu que as pressões são iguais, a gente sabe que pressão é força sobre a área, então a força sobre a área aqui é igual a força sobre a área aqui. E como a área aqui é pequena e a área aqui é grande, então a força de saída vai ser igual à área de saída dividido pela área de entrada vezes a força de entrada. E como a área de saída é maior que a área de entrada, ou seja, a área aqui é maior, e então essa força aqui também vai ser maior, ok? Vocês podem pegar essa dedução certinho na última aula, podem assistir de novo para ver como é que faz. A gente também deduziu aqui usando o trabalho, né, para ver qual que é o deslocamento que cada uma desses êmbolos vai ter. A gente sabe que o trabalho sempre se conserva, né? O trabalho é uma energia, então o trabalho aplicado aqui vai ser igual ao trabalho aplicado aqui, e como o trabalho é força vezes o deslocamento desse êmbolo, a gente descobriu como relacionar o quanto esse êmbolozinho aqui vai andar com o quanto esse êmbolozão grande vai andar. E a gente descobriu que o êmbolo grande vai andar bem menos que o êmbolo pequeno, né? A gente viu aqui que daí agora, em vez de ser a área de saída sobre a área de entrada, que está multiplicando a distância aqui, é a área de entrada sobre a área de saída. E como a área de entrada, aqui está em cima, é a área do êmbolozinho, né, a área pequena, ela é menor, né, do que a área de saída, então a distância final aqui vai ser menor do que a distância inicial, ok? Isso tudo, como eu falei, vocês podem dar uma revisada, mas o que importa é a gente saber essas funções, essas equações aqui, né, que foi o que a gente chegou na última aula. Eu também cheguei numa aqui que relaciona a distância direto com as áreas, vocês podem usar isso também em alguma questão. E para a gente ver isso aí um pouquinho mais na prática, já vamos começar fazendo um exercíciozinho aqui. Antes, só uma coisa, alguém tem uma dúvida, alguma coisa que ficou assim de dúvida da última aula, que queira tirar agora antes de continuar? Ou a gente pode só esperar as dúvidas irem surgindo também? Uma última coisa que eu queria falar para vocês, galera, antes de a gente continuar, é que na última aula eu falei algumas coisas errado. Eu falei, quando eu estava explicando sobre pressão atmosférica, eu falei que a pressão atmosférica é de 76 milímetros de mercúrio no começo da aula. Isso é errado, tá? É de 76 centímetros de mercúrio. Então, só tomem cuidado com isso aqui, com isso aí. E também quando eu estava fazendo a conversão de grama por centímetro ao cubo para quilograma por metro ao cubo, eu falei o contrário, né? Então, lembrem aí que 1 grama por centímetro ao cubo é igual a 1.000 kg por metro ao cubo. E a gente vai usar isso em um exercício mais para frente. Daí eu cito de novo. Mas se vocês estiverem olhando a última aula e ficaram um pouquinho em dúvida nisso, porque eu falei errado no começo da aula e depois eu falei o certo, né? Então, tomem cuidado com isso aí, beleza? Então, continuando aqui, vamos começar o primeiro exercício da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos dos cilindros 1 e 2. Então aqui o que a gente viu na imagem lá de cima, né, que a gente estava, foi o que a gente viu, aqui isso daqui é cheio de fluido e vai ter uma força sendo aplicada aqui nesse, vai ter uma força sendo aplicada aqui nesse êmbolo, né, e vai ter uma força sendo aplicada aqui nesse êmbolo. Ele está falando que tem duas forças sendo aplicadas ao mesmo tempo, né? E admita que os. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1. Então, isso aqui a gente já vai sublinhar e já vamos deixar escrito ali, né, galera? Sempre que ele dá uma informação numérica, a gente já vai colocar. O volume 2 aqui é igual, ele fala, né? O volume 2 é igual a 4 vezes isso. O volume 1. Cuja altura é o triplo do cilindro 3. Então, cuja, né? Vocês aí já devem ter aprendido alguma coisa em português. Cuja a gente está falando aqui é um elemento anafórico aqui, falando sobre o cilindro 1. Então, a gente está falando que o cilindro 1, a altura, né, do cilindro 1 é o triplo da altura do cilindro 2. Então, a gente também vai escrever isso daqui aqui. Aqui, na verdade, era para ser 4, né? Coloquei que as duas são iguais. Isso não é verdade, né? Aqui é 4. E a altura 1 é igual a 3H2. Claro que isso tudo já está escrito, já está sendo demonstrado aqui na nossa imagem, né? Vou diminuir um pouquinho isso aqui e dar um zoom. Aí, melhor. Isso tudo já está aqui mostrado na nossa imagem, né? Então aqui a gente já vê que o cilindro 2 ele é mais larguinho, né? Então por isso que ele tem o volume maior, mesmo o cilindro 1 tendo aqui essa altura maior, né? Ok? Então vamos ver o que ele pede para a gente. A razão entre as intensidades das forças F1 e F2. Então, essas forças aqui, beleza. Quando o sistema está em equilíbrio, isso aqui é importante também, corresponde a. Ok, né, galera? Então, ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto que vale F1 sobre F2 aqui. Então a gente pode usar aí as informações as fórmulas que a gente descobriu na aula passada, né? Então, como a gente tem aqui dois êmbolos com áreas diferentes, já dá para ver isso aqui na imagem, a gente vai poder usar aquelas formulinhas que a gente descobriu aqui para descobrir qual que é essa razão de forças aqui, né? Opa. Seria justamente essa razão de forças, mas a gente também pode usar nessa equação aqui, né? Então, se vocês forem a gente pode começar, por exemplo, escrevendo a equação que é importante para a gente, né? Aí vocês já teriam que lembrar daí das aulas de vocês. A gente sabe que a força de entrada ali sobre... Isso aí vocês podem até tirar de novo, né? Pegar da fórmula ali e só colocar aqui a força... Opa, eu coloquei a página no lugar errado. Aí vocês poderiam só colocar que essa força aqui dividido por essa área é igual a essa força dividido por essa área, né? Para igualar as pressões. Caso vocês não se lembrem exatamente da equação, mas eu vou colocar a equação aqui direto. A gente sabe que a força de entrada ali dividido pela força de saída é igual à área de saída dividido pela área de entrada. Não, desculpa, a área de entrada dividido pela área de saída.
Isso aqui eu tirei direto lá da nossa equação, né? Então, se vocês forem ver lá, eu deixo em função da... Acho que aqui eu deveria colocar até ao contrário, na verdade, né? Eu vou inverter. Força de entrada sobre... Vamos colocar aqui, né? A força 2 sobre a força 1. Isso é igual a área 2 sobre a área 1 aqui. Isso aqui eu tirei direto da nossa equação de lá de cima, né? Aqui eu só tinha, na equação lá de cima, eu só tinha passado essa força para cá, né? Então ela estava multiplicando aqui. Mas aqui eu só passei ela dividindo, para a gente poder usar ela para descobrir direto o que a gente quer, né? Que é essa razão de forças aqui. Então a gente precisa saber qual que é a razão de áreas, né? Normalmente eu recomendo vocês poderiam já ver direto, né, que vocês precisam da razão de áreas e nem escrever isso daqui primeiro, mas às vezes se vocês já escrevem a equação, você já vê onde a gente quer chegar, né. Então, para descobrir essa razão de áreas, a gente pode primeiro descobrir, usar aquelas informações ali, já que a gente sabe, por exemplo, que o volume de um cilindro, galera, imaginem esse cilindro aqui de cima, por exemplo, o volume dele vai ser igual. Imagine que ele tem aqui em cima, né? Ele é só um círculo. Olhando ele de cima, ele é só um círculo. Então essa daqui, essa parte de cima vai ser a área dele e o volume inteiro dele vai ser dado por essa área, né, essa área aqui, vezes a altura dele, né? Se tu multiplica essa área aqui por toda a altura que ele tem, a gente vai ter o volume do nosso cilindro. Então, por exemplo, para o cilindro, isso daqui é V1 é igual a H1 igual a área 1 vezes o H1, né? E para o V2, isso aí vai ser igual a área 2 vezes o H2. Mas a gente já sabe algumas relações para essas equações aqui, né, galera? Eu vou copiar essa equação aqui lá embaixo. A gente já sabe umas relações para essas equações, né? Que ele deu ali para a gente no enunciado. Então, a gente sabe que H1. Por exemplo, ele falou para a gente, isso, a área vezes a altura é igual ao volume. Então ele falou para a gente que o volume 2 é igual a 4 vezes o volume 1, né? Então a gente vai ter que... isso daqui vai ser 4 vezes... Vou colocar aqui embaixo. Então, como o volume 2 é igual a 4 vezes o volume 1, substituindo esses valores de volume 2 e volume 1 aqui, a gente vai chegar na seguinte equação, né? A área 2 vezes a altura 2 é igual a 4 vezes a área 1 vezes a altura 1. Ok? Então, como a gente quer saber aí E daí ele também falou pra gente que a altura 1 é igual a 3 vezes a altura 2, né? Ele é igual a 3h. Então a gente vai colocar isso daqui direto, né? Substituindo isso daqui. Isso aqui ele deu lá pra gente no enunciado, né? A gente até copiou aqui. H1 igual a 3H, H1 igual a 3H2. A gente vai ter então que a área 2 vezes o H2 igual a 4 área 1 vezes 3H2. Mas então, né, galera, aqui a gente já pode perceber, por exemplo, que essa área, esse H aqui vai cortar com esse H, né? Imagina que a gente dividiu dos dois lados por H. Então, no final, o que a gente vai ter é o seguinte.
A área 2 vai ser igual a 4 vezes 3 vezes a área 1. Ou seja, passando a área 1 para o outro lado e multiplicando isso aqui, né? A área 2 sobre a área 1 é igual a 12. E ok, né, galera? Quando você chega num valor assim, é sempre bom olhar na própria equação para ver se, lá no começo para ver se isso faz sentido, né? Olhando essa imagem aqui, a gente consegue ver que realmente a área 2 é bem maior que a área 1, né? Então, se a gente chegou aí numa informação que essa área aqui é 12 vezes maior que essa daqui, faz sentido ela ser maior. Se a gente tivesse chegado que ela é menor, daí a gente teria que se preocupar que a gente fez alguma coisa errada, né? Então agora, voltando na nossa equação ali, né? Na primeira que a gente tem, que o F2 sobre F1 é igual a 2 sobre A1. É fácil perceber, né, que o A2 sobre A1 é igual a 12. Então, isso daqui vai ser igual a 12, né? Acho que é isso aqui que ele pede na questão, né? Isso aí é a alternativa A. Então, aqui a gente só aplicou, né, a nossa equação, revisando aí. A gente só aplicou essa equação aqui, né, que a força de um êmbolo sobre a força do outro êmbolo é igual à área desse êmbolo sobre a área do outro êmbolo. E a gente descobriu qual que é essas áreas aqui a partir daquelas informações de volume e altura que ele deu pra gente. E a gente chegou aqui em qual que é essa razão. Normalmente, essas questões vão envolver vocês acharem quantas vezes uma força é maior que a outra. Beleza, galera? Então, percebam que aqui, né, o que essa equação está dizendo, daí se a gente passa esse é um, A2 e A1 para lá. Isso vai ser igual, né? Lembrem-se que falar isso daqui é a mesma coisa que falar que o F2 é igual a 12 vezes o F1, né? Então, o F2 é 12 vezes maior que o F1. Os problemas que vocês vão ter, normalmente vão pedir essas coisas aqui, sabe? Quantas vezes uma força é maior que a outra, e como a gente vai ver no próximo, a relação da distância também, né? Alguma pergunta, galera? Alguma dúvida aí sobre essa questão? Vocês acham que vocês conseguiriam fazer isso daqui? Baseado aí nas equações da última aula. Digamos assim, se vocês lembrassem das equações da última aula, vocês conseguiriam chegar nisso daqui? Top, top, top. Uhum. E lembrem, galera, se vocês não lembram, assim, da equação, vocês podem sempre relacionar lá, né? Ver que as pressões são iguais e tal, daí força sobre área é igual a força sobre área, né? Mas, então, não, galera, mas é normal aí. Eu acho que o importante é não desistir, sabe? O importante é ver uma questão assim e não. E tentar, tá ligado? Tentar pelo menos alguma coisa. Bom, se não tem nenhuma dúvida, galera, então vou para a próxima questão aqui, tá? Tá, uepa! Durante uma aula sobre fluidos, o professor ilustra um importante princípio físico por meio de um experimento, conforme mostra a figura a seguir. No êmbolo da seringa maior está apoiado um bloco de 150 gramas. Ok? Então, essa questão aqui de êmbolo, né? De novo, a gente está aí com esses negócios de um êmbolo aqui, que é uma tampinha empurrando o fluido, os fluidos estão ligados aqui por uma mangueira, né? Então a gente já sabe aí que a gente vai ter que usar ali aquelas equações do princípio de Pascal. E ele diz que esse bloco aqui tem. E aqui tem um bloco de 150 gramas, né? Quando ele já dá um bloco com uma massa para vocês, galera, vocês já podem ter certeza que vocês vão ter que usar o peso desse bloco. Então aqui vocês já poderiam até desenhar o peso desse bloco aqui. E provavelmente ele vai ser útil para alguma coisa, né? Mas aí vocês já botam ali lembrando que ele vai estar aplicando uma força aqui. Ok? Ao ser pressionado o êmbolo da seringa A
desloca-se muito lentamente 3 centímetros. Então, esse êmbolo aqui, ele se desloca 3 centímetros. Então, ele pensar aqui que ele já andou, né? Vou colocar isso aqui um pouquinho maior. Já andou 3 cm. E o êmbolo da seringa B desloca-se 2 centímetros, elevando o bloco. Então, o êmbolo da seringa B aqui, ele se desloca 2 centímetros para cima, né? Porque a gente sabe que se ele aperta aqui, aqui tem uma força, né? Então, ele está empurrando aqui, elevando o bloco aqui, né? Com relação a essa situação, são feitas as seguintes informações. Dado a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é o quadrado da galera. Vamos ver o que ele pede aí, então? A força exercida pelo êmbolo da seringa A é igual a 2/3 do peso do bloco. Ok, vamos ver o que ele está pedindo aqui, então. Ele quer saber a relação dessa força aqui com essa força aqui. Bom, galera, percebam que o bloco aqui, ele tá, a gente pode considerar que ele está se movendo com uma velocidade constante, então essas forças são iguais, né? Então, quando ele pede aqui uma relação entre as duas, a força com o peso, ele está realmente pedindo a relação dessa força aqui com a força aplicada no êmbolo aqui embaixo. Então, o que ele está falando para a gente, vamos chamar isso daqui de F1 e isso aqui de F2. Então, ele falar que a força 1 é igual a 2/3 do êmbolo, do peso, é igual ele falar que isso é 2/3 da força 2 que é aplicada ali no nosso êmbolo maior, né? Então, como que a gente pode saber se isso daqui é verdade ou não, né? Bom, aí ele deu outra informação. Agora ele não deu, pô, vocês não podem falar, pô, professor, mas aqui ele não deu nada sobre o volume, sobre a área, sobre a altura. A gente não tem que fazer a relação das áreas? Não é só a relação das áreas, né, galera? Lembre-se também que a gente aprendeu outra equação que para esses problemas aqui, que é a relação das distâncias aqui, né? Então, quando vocês têm é que eu só praticamente mudei o nome para ficar mais simples, o Marcos. Não quero confundir vocês, mas o que eu só quis dizer é que esse peso aqui é igual à força aplicada pelo fluido, né? E se o peso é igual à força aplicada pelo fluido, porque ele tá em equilíbrio aqui, né? Então, se esse peso é igual a essa força aplicada pelo fluido, então a gente pode aplicar o princípio de Pascal, ok? Beleza. Então, usando aquela equaçãozinha lá para as distâncias, né? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que o que a gente tinha aqui, a distância 2 e agora inverte, né? Vai ser igual a distância. Vai ser igual a força 1 dividido pela força 2 vezes a distância 1, né? Então, essas distâncias aqui a gente sabe, a gente conhece elas. A distância do êmbolo maior, ele fala pra gente, é 2 centímetros, né? E a distância que se movimenta o êmbolo menor é 3 centímetros, ok? Então, se para cada 3 centímetros andado pelo... Eu posso substituir isso daqui, né? Então, quando o êmbolo maior anda 2 centímetros, o êmbolo menor anda 3. Então, passando esse 3 aqui para o outro lado, a gente vai ter aí que F1 sobre F2 é igual a 2/3. Ok, galera? Então, percebam aí
que isso daqui é verdade, né? A força, o que ele afirma aqui, né? Que o, a força um é igual a 2/3 da força 2. Se a gente passa aqui essa força 2 para o outro lado, né? A gente percebe que é exatamente isso que a gente chegou. Que a força um é igual a 2/3 da força 2. Isso aqui é verdade, né, galera? Então essa daqui está correta. Então lembrem que vocês também podem usar essa relação das distâncias aqui, tá? Mas quando vocês forem usar a relação das distâncias, não é a mesma coisa que usar a relação das áreas. Nas áreas ali, né, a força ficava a força um ficava em cima e a área um ficava em cima, e daí a força 2 ficava embaixo. E aqui, deixa eu mostrar o que eu estou falando, né? Esse D2 aqui, D1 aqui, a gente pode passar dividindo. Então, quando a gente fazia as áreas aqui, né, a relação das áreas, ficava a área 1 aqui em cima. Isso daqui vai ser igual a área 1 sobre a área 2. Então, a força fica em cima e a área fica em cima, e a força do outro fica embaixo junto da área do outro, né? Só que aqui inverte daí as distâncias. A distância de 2 que fica em cima e a distância de 1 que fica embaixo, ok? Tomem cuidado quando vocês estiverem usando essas relações para prestar atenção nisso daqui. E qualquer dúvida também só olhem o desenvolvimento da equação lá, né? Então, alguma dúvida aí, galera, sobre como a gente chegou aí como a gente resolveu essa questão? Se não tiver nenhuma dúvida aí, eu já vou continuar. Beleza, então. Tudo certo. Agora ele quer saber aqui, nessa 2. Isso, Daniel. O que eu quis dizer aqui com o peso aqui é igual a F2. Uhum. Eu só chamei de F2 porque eu quis para deixar claro que é a força sendo aplicada pelo fluido, né? E aqui nesse problema, o peso do bloco é igual a essa força sendo aplicada pelo fluido, para ter o equilíbrio ali, né? Beleza? Deu para entender, Daniel? Ok. Então, indo para a próxima aqui, né? O trabalho realizado pelo professor, então ele quer saber do trabalho agora, ao empurrar o êmbolo, é igual a 0,03 Joule. Bom, galera, vocês lembram aí como que a gente calcula o trabalho? Qual que é a fórmula do trabalho aí? Alguém lembra? Essa aí é importante lembrar, eu diria, galera. Força e deslocamento, isso aí, Marcos. Então a gente vai ter aí que o trabalho, né, é igual a força vezes o deslocamento. Aqui, vocês podem até lembrar que o trabalho vai ser igual nos dois êmbolos, né? Então ele está perguntando aqui o trabalho realizado pelo professor para empurrar o êmbolo. A gente pode usar qualquer um dos dois, tanto a força do professor quanto a força aplicada pelo bloco, né? Que vai ser igual. Então, isso daqui vai ser igual. Ele quer saber, vamos chamar aqui de trabalho do professor, né? Então é a força aplicada pelo professor, que é a força um vezes a distância um. Mas lembrem-se que isso daqui vai ser igual a força 2 também, vezes o deslocamento 2. Os trabalhos, eles se conservam. O trabalho, ele sempre se conserva, né? A gente não tem como criar energia do nada. Então, a gente pode considerar essa força 2 aqui vezes o deslocamento de 2. E qual que é... Então, beleza, galera? Isso aqui é realmente a definição, né? A gente considera mesmo que os trabalhos vão se conservar, o que é verdade. Então, como essa força 2 aqui a gente sabe que é igual ao peso, deixa eu ver isso aqui. E se a gente for ver lá em cima, o bloco tem 150 gramas, né? Esse peso aqui de uma massa de 150 gramas. A gente já sabe calcular aí qual que é o peso. Peso é massa vezes a gravidade. Então, subir isso aqui um pouquinho.
a gente vai ter então que o peso vai ser igual a 0,15. Aqui eu passei direto para quilogramas, tá, galera? Então, eu já coloquei no SI aqui, 150 gramas, né? É igual a 0,15 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E isso daqui vai ser igual a 1,5 newtons, né? Se a gente já sabe o nosso peso, se a gente já sabe o nosso peso aqui, a gente pode calcular qual que vai ser esse trabalho. Peso vezes o deslocamento de 2. Deslocamento de 2, vocês podem ver lá que é 2 centímetros, né? E 2 centímetros é igual a 0,02 metros. Então, isso daqui vai ser igual a 1,5 vezes 0,02. Se vocês multiplicam isso daqui, vocês vão ver que isso daqui vai dar realmente 0,03 joules, né? Que é o valor que ele dá ali. Então essa daqui também está correta. Ok? Alguma dúvida sobre essa daqui? Isso aqui, lembrando que da fórmula do trabalho aí, já matou, né? Porque, bom, vocês podem até pensar daí que ele só deu uma força ali para vocês, então vocês iam ter que usar essa força de alguma forma, né? O peso ali de alguma forma. Ok? Ok, vamos ver qual que é essa 3 aqui. A pressão exercida pelo bloco no êmbolo da seringa B é maior que a pressão exercida pelo professor no êmbolo da seringa A. Então, o que ele está falando aqui, galera, voltando lá na nossa imagem, que essa pressão aplicada aqui é maior que essa pressão aqui. E aqui eu não estou falando de força, tá, galera? Isso, a distância foi para 0,02 por causa do SI. Uhum. Porque aqui ele dá pra gente a distância de 2 centímetros, né? Isso aqui não parece nenhum 2 que eu fiz aqui, né? E isso aqui é igual a 0,02 metros. Ok? Então, voltando ali, né? Ele está falando que essa pressão aqui é maior que essa pressão aqui. E ele não está falando das forças, tá, galera? Ele está falando da pressão. O que vocês acham? Essa daqui é verdade ou não? Que a pressão aqui no B é maior que a pressão no A. Então, galera, na verdade ele tá. Então, galera, na verdade ele tá tentando pegar vocês fazer uma pegadinha com vocês aqui, né? Na verdade, não é verdade isso, galera. Lembrem-se lá atrás que quando a gente calculou essas equações do princípio de Pascal, a gente viu que a gente chegou nelas dizendo que a pressão aqui, a pressão em um, é igual à pressão em B. Então, em A, né, na verdade, é igual à pressão em B. E as forças são diferentes porque pressão é igual a força sobre área, né? E se pressão é igual a força sobre área, como essa área aqui é maior, a força também tem que ser maior, né? Isso, aham. Uhum. Então aqui, como a área é maior, a força também tem que ser maior. Foi assim que a gente descobriu que essa força aqui é maior que essa, né? Então sempre se lembre-se disso. Então sempre lembrem disso, né? A gente partiu do princípio que as pressões são iguais aqui, porque a gente está tratando de dois fluidos praticamente na mesma altura, né? Ok? Então, galera, então não se deixe enganar nisso daí. O vestibular, ele adora colocar algumas coisas assim, que eles já sabem que vocês vão confundir com a força, alguma coisa ali. Daí vocês têm que não ser pego no conceito, né? É sempre bom até, mesmo vocês não sabendo direito as equações, né,
dadas ali. É sempre bom vocês revisarem as equações, verem de onde elas saem, mas sempre estejam bem no conceito, tá, galera? Porque toda questão vai pedir alguma coisa de conceito, então, e já ajuda vocês a começarem. Então essa daqui tá errada, ok? Então todo mundo entendeu por que essa daqui tá errada? Alguém ficou em dúvida ainda? Tá falando, professor, não acho que não entendi, não tô achando que. Acho que é maior, sim. Beleza, então, galera. Vamos ver a próxima aqui. O trabalho realizado pelo professor no êmbolo da seringa A é igual a 2/3 do trabalho realizado pela força-peso no bloco. Então, tá falando aqui, né, galera? Voltando lá para nossa imagem de novo, que o trabalho aqui, então o WA, é 2/3, né, do trabalho aqui, do WB. O que vocês acham, galera? Essa aqui é correta ou é incorreta? Esse trabalho aqui é menor que esse daqui. Quem é? Eu até recomendaria vocês darem uma revisadinha em como a gente calculou ali o trabalho daquela, né? Isso aí, galera. Tá incorreto, exatamente. A gente já viu que os trabalhos são iguais, né? Lembre-se que o trabalho é uma energia. O trabalho é igual. Então, vocês nunca podem criar uma energia do nada, né? Não tem como o professor aplicar 2/3 usar 2/3 da energia que está aqui para movimentar o bloco, né? Ele está criando 1/3 da energia do nada. Isso é impossível. Então, o trabalho ele sempre ele sempre vai se conservar, né? A energia sempre vai se conservar. Pode ser que o trabalho seja diferente, dependendo do sistema aí, porque tem outras energias envolvidas. Mas aqui nesse caso, como a nossa única energia envolvida, né, é a força vezes o deslocamento, então a gente pode garantir aí que isso daí vai ser conservado, né, que os trabalhos vão se conservar, ok? Então, entendido aí, galera, por que essa daqui tá errada? Por que o trabalho ali não é 2/3 do outro? Top, 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 top. Podemos ir para o próximo assunto, então, né? O próximo assunto que a gente vai trabalhar aqui é o empuxo, galera. E o que é empuxo? Empuxo é a força que faz as coisas boiarem. Quando vocês estão no. Imagine que vocês estão lá na água, né? No mar, alguma coisa assim. Daí vocês colocam os braços para trás e vocês começam a boiar na água. Por que vocês não afundam? Bom, a gente pode não saber direito o motivo de vocês não afundarem, né? Mas imaginem que quando vocês estão boiando, como por exemplo esse bloquinho aqui, ele vai ter uma força-peso puxando ele para baixo, né? E se ele está parado aqui na água e ele não está se movimentando para baixo, significa que tem que ter pelo menos uma força que está sendo aplicada nele para cima, né? Para estar equilibrando ele ali e permitir ele de boiar. Porque não tem como tu estar parado no meio da água se tu não está em equilíbrio. E se tu está em equilíbrio, então tem que ter uma força ali que tá indo contra o teu peso, né? Que tá, não tá, que está impedindo o teu peso de te levar para baixo. E essa força é o empuxo. E a gente vai ver o que é essa força do empuxo, né? A definição aqui que ele vai dar na apostila de vocês é que o empuxo é uma força vertical dirigida para cima que qualquer líquido exerce sobre um objeto nele mergulhado. Então aqui ele já falou uma coisa para a gente bem importante. Ele está falando que essa força aqui, o empuxo, é uma força aplicada pela água. E por que a água está aplicando uma força ali no nosso negócio, né? Bom, vocês podem saber, como vocês viram lá, né? A água ela vai estar aplicando uma pressão aqui no bloco em todas as extremidades dele. Então, aqui embaixo, aqui dos lados, aqui em cima. E daí a gente pode pensar, né, nessas forças que estão sendo aplicadas aqui no bloco. Como que, como que a gente pode tirar aí qual que vai ser a força total, né? Bom, lembre-se que aqui embaixo, como a gente viu lá, digamos que aqui a gente tem a altura do bloco, né? Aqui vai ter a largura do bloco, mas pensem que aqui, né, vocês vão ter uma área,
transversal desse bloco, né? Então aqui ele vai ter uma área nele envolvida. E a gente pode pensar qual que é a pressão que está sendo aplicada em cada face desse bloco aqui. Então, pensando nas forças só pela pressão que está sendo aplicada pela água, né? Vou tirar isso daqui, depois eu falo disso. A gente pode pensar, então, eu vou desenhar o nosso bloquinho aqui de volta, né? Ele vai ter uma pressão que vai estar sendo aplicada, umas forças que vão estar sendo aplicadas nele aqui pelos lados, né? Uma pressão que vai estar, umas forças que vão estar sendo aplicadas nele por baixo e umas forcinhas que vão estar sendo aplicadas nele por cima. Imagine que aqui, essas forças aqui do lado, elas vão se anular, né? Porque uma vai empurrar o bloco para um lado e outra vai empurrar o bloco para o outro. Então, essa força P aqui de X vão se anular. Elas vão cortar uma com a outra aqui. Então a gente só vai ter essa força aqui, eu vou chamar de força, vou chamar aqui de força 1, e essa força aqui que eu vou chamar de força 2. Como a gente pode achar, por exemplo, essa força 1 e essa força 2, galera? Bom, essa força aqui vai ser a pressão aplicada ali em cima, então eu vou chamar de P1, vezes a área do bloco ali em cima, né? Vezes o A. Isso daqui vai ser igual, né? E aqui a gente vai ter, aqui a força 2 vai ser igual ao peso, a pressão aqui embaixo, né? A pressão em 2, vezes a área do bloco. Então, se a gente for ver aí qual que é a força resultante no bloco, percebam aqui que a força 2 está para cima e a força 1 está para baixo, né? E essa dedução aqui eu acho bem importante vocês copiarem, galera, porque ela não vai estar na apostila de vocês, tá? Ela não é tão importante assim, mas eu acho importante uma dedução aí só para vocês verem de onde as equações que estão lá vieram, né? Então a força resultante que está no bloco, né? A gente pode eu já vou dar um spoiler aí para vocês que ela vai estar para cima. Ela vai ser igual a força 2 menos a força 1, porque a força 1 está para baixo, né? Substituindo esses valores ali, né? Fr vai ser igual a pressão 2 vezes a área do bloco menos a pressão 1 vezes a área do bloco. Ok, galera. E como que a gente pode achar essas pressões? Lembrem lá que a gente viu como calcula a pressão da água, né? Então, a pressão da água, ela é dada por ρg, e daí h, né? Então, a altura aqui. Então, imaginem que aqui a gente tem duas alturas, né? Vou chamar essa altura aqui de H1 e essa altura aqui de H2. E eu vou mudar isso daqui, chamar isso daqui da altura do bloco mesmo de L mesmo, de L de um comprimento ali, né? Então, substituindo essas formas, isso daqui ali, né? A gente pode ter aí, a gente vai ter aí que F resultante vai ser igual ao ρ da água, vezes o G, vezes a altura em 2, isso aqui vezes a área, né? Menos o ρ da água, vezes o G, vezes a altura de 1. Percebam que, aí vezes a área também. Percebam que o ρg e a área vão ser iguais para os dois lados, né? Então a gente pode, nos dois termos, então a gente pode colocar em evidência a força resultante aí, ser ρgh, ρga, vezes o H2 menos H1.
E quanto que é esse H2 menos H1 aqui, galera? Lembre-se que o H eu estou medindo de cima, né? Então esse H2 aqui, ele é maior que o H1, né? E essa diferença aqui dos dois é justamente a largura L aqui desse bloco, né? Então, percebam, né, que o H2 menos H1 é só esse L aqui. Deem uma boa olhada aí. Ok? Então, eu vou substituir isso ali. O G, A, L. E, galera, agora eu pergunto para vocês. Quanto que vale... O que que é isso daqui? Lembrem-se que a área aqui, eu estou falando do bloco, né? Então, a área é essa área aqui, né? De cima do bloco. E o L é essa altura do bloco em si, né? Então, quanto que dá... O que que é esse A vezes esse L? Exatamente, Marcos. É o volume. Então, a força resultante vai ser igual ao ρ, e percebam que esse ρ aqui é o da água que eu estou tratando, tá? Então, esse aqui vai ser ρH2O, G, vezes o volume do bloco. Então, eu vou chamar aqui de volume deslocado, tá? Um VD. Essa aqui, percebam, então, essa aqui é a fórmula do empuxo. Vocês vão ter aqui embaixo. Aqui ele chamou densidade de D, né? Mas então o que ele quer saber, o que ele está falando é que o empuxo ele é igual à densidade do fluido, do líquido, né? Vezes o volume deslocado de fluido, vezes a gravidade. Ele chama de volume deslocado aqui, porque não é o volume, talvez não é necessariamente igual ao volume do bloco, né? Por exemplo, nesse caso aqui, as pressões elas só vão ser aplicadas nessa parte aqui do bloco, né? Então, só esse volume do bloco aqui que vai deslocar a água. Mas o que a gente descobriu aqui, então? Que esse empuxo aqui, ele é igual ao volume deslocado de líquido pelo bloco. Então, ao volume de líquido deslocado, né? Vezes a densidade do próprio líquido, vezes vezes a força da gravidade, né? Então só depende de qual volume. Então essa força aqui vai depender de quanto volume que o bloco está aplicando aqui dentro da água, ok? Então esse volume ocupado pelo bloco dentro da água que vai gerar esse empuxo causado pela diferença de pressões em cima e embaixo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Entenderam aí alguma coisa na dedução aí confundiu vocês? Que a gente só viu a diferença das forças em cima e embaixo, né, por causa da pressão. A gente foi vendo aí que no final isso daí vai mostrar pra gente que depende só do volume, né? É a área em cima e embaixo vezes a distância entre em cima e embaixo. Ok? Sim, a densidade ali vai mudar de acordo com o fluido. É, se ele tiver dentro da água, ele vai afundar bem menos do que se ele estiver dentro do mercúrio, por exemplo, que é um líquido muito mais denso, né? E isso aqui a gente vai até ver aqui na próxima página aqui, que é o seguinte. A gente pode comparar, então, o empuxo com o peso do bloco. Porque a gente sabe aí que o peso ele é dado por massa vezes a gravidade, mas essa massa aqui a gente pode chamar só de volume vezes o volume do bloco, né? E agora é o volume do bloco inteiro mesmo, vezes a densidade do bloco. E agora percebam que isso aqui é diferente. Vou chamar de D aqui, já que tá D ali. D do corpo, né? Ele chama aqui DC. Que isso daqui, essa e a densidade do corpo aqui, né? Então, como que a gente pode saber se um corpo vai boiar ou não? A gente quer comparar esses dois aqui, né? Então, comparando eles, né? Então, DL,
botando tipo um do lado, vamos tentar colocar um do lado do outro aqui para ver bem o que influencia, né? Tem que colocar eles no mesmo, na mesma ordem aqui, né? Os termos. A gente quer saber se isso daqui vai ser maior, menor ou igual. Por quê? Opa, eu fui lá pro final, galera. Porque percebam aqui que se o empuxo, a força que leva ele para cima, for maior que o peso, então ele vai boiar, né? Ele vai levar o corpo até em cima. Se o empuxo for igual ao peso, ele vai ficar parado aqui, não vai nem se mexer para cima nem para baixo. E se o empuxo for menor que o peso que vai puxar ele para baixo daí, o peso vai vencer essa guerra aí, né? A força resultante vai ser para baixo, ok? E como que a gente pode saber isso? Bom, comparando as duas equações aqui, a gente pode ver que normalmente, se o corpo tiver, por exemplo, totalmente submerso, esses volumes aqui vão ser iguais. Essa gravidade também vai ser sempre igual. Então imaginem nesse caso aqui do meio, em que os volumes e tanto o volume deslocado quanto a gravidade é igual, vai depender apenas dessas densidades aqui. Ou seja, para a gente comparar os dois, a gente quer saber se a densidade do líquido é maior ou menor que a densidade do fluido, que a densidade do corpo. Isso, muda de acordo com cada caso. Então, por exemplo, se a densidade do corpo for maior que a do fluido, o corpo vai cair. Por quê? Se isso aqui é maior que isso aqui, então o peso é maior que o empuxo, né? O empuxo é menor que o peso. Ok? Então, se a densidade aqui é maior que essa daqui, o peso vai ser maior e o corpo vai ser puxado para baixo. Se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, então aqui se essas densidades, isso daqui vai ser igual, então, né? Então, nesse caso, o corpo vai ficar parado porque tanto porque o empuxo vai ser igual ao peso, né? Então ele não vai nem ser acelerado para cima nem para baixo. E caso o, a densidade do corpo seja menor do que a densidade do fluido, então percebam que o empuxo é maior que o peso dessa vez, né? E o corpo vai ser puxado desde aqui até lá, aqui em cima na superfície. Ok? Então, tudo entendido nisso daí, galera? Vocês conseguem entender por que, que o fato dele boiar ou não vai depender só da densidade do corpo em relação ao fluido? Isso, até o momento que estabilizar. Ok? Então, como o José falou ali, vai ter um momento que ele vai parar, né? Então, quando a gente tem o nosso bloquinho na água ali, imaginem aqui então que esse bloco ele vai ter uma densidade. Isso, quando estabilizar se igualar. Ó, eu vou mostrar isso daqui agora. Então aqui vocês vão ter o peso, né? O mesmo peso que ele tinha quando ele estava ali no meio, mas agora vocês vão ter também um empuxo. Vocês ainda vão ter um empuxo, né? E a gente quer saber, por exemplo, deixa eu mudar esse desenho aqui, colocar isso aqui mais reto, esse nível da água. E a gente quer saber aqui o quanto de. É, quando ele vai parar de subir, né? Porque ele também não vai, a água não vai empurrar ele totalmente para fora, né, galera? Aqui ele vai ter um empuxo sendo aplicado nele. E esse empuxo aqui, a gente sabe que vai ser igual ao ρ, vai ser igual a densidade, né? Vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. E o volume deslocado aqui, agora, vai ser isso daqui, né? Vai ser só essa parte aqui, de baixo. Então, quando o volume deslocado aqui de fluido, o volume deslocado do fluido, ele, conforme o bloco for saindo, né?
esse volume deslocado vai diminuindo. Então, antes aqui, a gente tinha o nosso bloco aqui embaixo. Aqui ele estava deslocando todo o corpo dele. O volume deslocado aqui era todo o volume do corpo, né? Mas conforme ele vai saindo da água, esse volume deslocado vai diminuindo. Porque agora ele só tá essa parte aqui embaixo, né? Agora só tá essa partezinha aqui, até ele só ficar com uma parte mínima. E quando esse volume deslocado for o suficiente para que o empuxo seja igual ao peso, daí ele vai parar de subir. A gente vai fazer um probleminha desse mais para frente aí. Vou tentar fazer acho que vai dar tempo de fazer com vocês. Beleza, galera? Então, a gente já pode ir aqui para o próximo problema. Pro primeiro aí de empuxo, né? Da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. A figura mostra uma esfera de ferro de densidade D igual a 7,8 vezes 10 na terceira quilograma por metro cúbico. A gente já pode até anotar isso dali no nosso caderninho, né? 7,8 vezes 10 na terceira quilograma por metro cúbico. 10 na terceira, então isso daqui é 7.800, né? E volume V igual a 10 na menos 3 metro cúbico. 10 na menos 3. Metro cúbico. Ok. Então já tá tudo no SI, né, galera? Não precisamos converter nada. Submerso em água. Então a gente já sabe aí que vai ter um empuxo, né? Provavelmente essa questão vai falar disso. A esfera está pendurada por um fio inextensível que está presa à tampa do aquário. Determine a tensão do fio em newtons. Então, como a gente pode fazer isso daí, né, galera? Primeira coisa que vocês vão fazer numa questão que tem um fio aí que vai estar tratando de forças é fazer o diagrama de forças do objeto. Vocês não têm como ir para frente em uma questão de cinemática, assim, ou de hidrostática, assim, se vocês não fizerem o diagrama de forças. Então, vamos ver que forças que estão agindo aqui nesse nosso corpo, né? Tem aqui o nosso peso, sempre está presente. Vai ter, então, a tração do fio, né? A tensão do fio aqui. Porque se a gente tem um fio, a gente vai ter uma tensão, né? E a gente também vai ter um empuxo agindo aqui, né? Porque a gente sabe que esse corpo está embaixo d'água. A gente sabe que esse corpo está embaixo d'água, então, se o corpo está embaixo d'água, ele tem que aí que tem que ter um empuxo agindo em cima dele, né? Então agora a gente vai fazer aí a somatória das forças, né? Como o corpo aqui ele já diz pra gente que está em equilíbrio, ele não fala que está em equilíbrio, mas a gente imagina que esteja, né? Isso aqui vai ser igual a zero. Então, a somatória das forças ali vai ser a tensão para cima, mais o empuxo para cima, menos o peso porque ele está para baixo. Tudo isso vai ser igual a zero, né? E agora o que a gente quer achar é a tensão, então a gente vai colocar ela sozinha ali daquele lado. A tensão vai ser igual, o empuxo eu passei, o peso eu passei para o outro lado, ele era negativo, ficou positivo. O empuxo era positivo, ficou negativo. Ok? E agora a gente já consegue... Bom, a gente chegou aí numa relação para tensão, né? E vamos ver como que a gente consegue achar esses termos aqui. Bom, o peso, a gente já sabe, com as informações que ele deu para a gente ali, né? A gente sabe que o peso ele é dado por massa vezes a gravidade. E a massa, ela pode ser dada como o volume vezes a densidade do corpo, né? Vezes a gravidade. Então a gente pode substituir isso ali. Já o empuxo, a gente sabe pela fórmula dele, ele é igual ao volume de fluido deslocado. Aqui, como a esfera está totalmente submersa na água,
A gente pode considerar que esse volume deslocado é o mesmo volume da esfera, vezes a densidade do fluido agora, então eu vou colocar aqui H2O, porque ela está imersa em água, vezes a ação da gravidade. Então, menos aqui, V dH2O, T. Vou colocar o que é igual em evidência, né? Então, T aqui é igual a VG sobrou só o DC aqui, densidade do corpo, menos a densidade da água. O V a gente tem, ele deu pra gente. A densidade do corpo a gente tem. O G e o DH2O provavelmente ele daria no vestibular, ou então vocês usariam os valores padrão, né? A gente sabe aí que o G é igual a 10 metros por segundo quadrado. E a densidade da água, DH2O, é igual a 1000, né? Vou colocar aqui só como 10 na terceira. 1000, na verdade, ali, vai ser mais fácil como fazer o 1000 quilograma por metro quadrado, metro cúbico. Então, substituindo os valores, né? Tensão aí vai ser igual. Deixa eu só ver aqui. O volume é 10 na menos 3 e ele é 7,8. 10 na terceira. Então, aqui é 10 na menos 3. Vezes 10. Vezes 7,8. Vezes 10 na terceira. Menos 1, né? Vezes 10 na terceira, que é a densidade da água. Vocês sabem, podem ver aqui que, simplificando um pouco, né? O 10 na 1 aqui e 10 na menos 3, a gente sabe que isso daqui vai dar T é 10 na menos 2, que é menos 3 mais 1. E aqui, a gente pode colocar o 10 na terceira em evidência, né? Então ele sai para fora do parêntese, vezes 6,8, porque é 7,8 menos 1, né? Tô fazendo mais direto aqui, galera, mas qualquer coisa podem me perguntar aí. Então, de novo aqui, 10 na menos 2 vezes 10 na terceira é 3 menos 2. Então, a gente vai ter aí que isso, a tensão vai ser igual a 6,8 vezes 10 na 1, que é igual a 68 newtons. Isso, José, a densidade da água é 1 quando a gente dá ela por grama por centímetro, por centímetro ao cubo, né? Aqui, como eu escrevi no SI, que é quilograma por metro cúbico, ela fica 10 na terceira ou 1000. Alguma dúvida, galera? Aqui, então, percebam que a gente só teve que usar o empuxo mesmo para saber quanto que é a força dele, né? E isso vai depender do volume da esfera e a densidade da água. Nunca confundam essas densidades aqui, sabe? Nessas questões de empuxo, geralmente é a densidade que vai definir tudo ali. Então prestem atenção nessas duas coisas, tá? Quando vocês estão tratando com empuxo. Qual que é o volume e qual que é a densidade, né? Vamos para a próxima aqui, então, da UFRJ. Olha só, aquela ali era da UERJ, né? E agora é da Federal do Rio de Janeiro. Um recipiente contendo água se encontra sobre uma balança, como indica a figura 1. Uma pessoa põe uma de suas mãos dentro do recipiente, afundando-a inteiramente até o início do punho, como ilustra a figura 2. Então, aqui a gente tinha nosso aquáriozinho, né? E a pessoa foi lá, colocou a mão inteira, né, dela dentro da água. A gente já pode imaginar que pode ser uma questão sobre empuxo, né? Porque a mão dela vai deslocar um fluido ali que vai gerar uma força. Com a mão mantida em repouso, e após restabelecido o equilíbrio hidrostático, verifica-se que a medida da balança sofreu um acréscimo. Então, com a mão mantida em repouso, verifica-se que a medida da balança sofreu um acréscimo de 4,5 newtons em relação à medida anterior. Então aqui a gente está medindo 4,5 newtons a mais que aqui, né? Aqui já tinha um peso da água, só que pelo jeito
a mão da pessoa aumentou aí essa medição em 4,5, né? Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cubo, calcule o volume da mão em centímetros ao cubo. Aqui, então, a gente não vai converter nada para SI, tá? Na verdade, a gente vai ter que usar isso daqui como grama por centímetro ao cubo. Mas o que ele... Então, a gente pode tirar dessa questão aqui, né? Antes aqui, a gente tinha só o peso da água, né? Então aqui a gente tinha o pH2O. Que estava sendo equilibrado pela normal da balança aqui. Vou ver uma coisa aqui. Tá. Então, quando a gente coloca a mão da pessoa aqui, né, dentro da água, né, ela vai gerar um empuxo que está sendo aplicado na mão dela. Agora, percebam que esse empuxo aqui, eu estou falando na mão da pessoa, é diferente dessa análise que eu fiz aqui, porque essa análise que eu fiz aqui, eu estou analisando o recipiente d'água, né? Se a mão da pessoa, se o recipiente d'água está aplicando um empuxo na mão da pessoa, né? Isso, José, o Newton é calculado com quilograma. Se o recipiente d'água aqui, essa água está aplicando um empuxo na mão da pessoa, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a mão da pessoa vai ter que estar aplicando um empuxo, essa mesma força de empuxo na água, né? Normalmente a gente não pensa nisso, né? Normalmente nessas questões de empuxo aí, a gente só considera qual é a força que a água aplica na pessoa, mas pela segunda lei de Newton, a gente sabe que também a mão da pessoa tem que estar aplicando uma força igual ao empuxo na água, né? Então, vocês entendem que aqui existe uma força adicional? Vou chamar aqui de F, e essa força é igual ao empuxo, né? Ela tem o mesmo, na verdade ela não é igual, né? Ela age em um corpo diferente e tem a direção contrária, tem o sentido contrário, na verdade, a direção é a mesma, mas que ela tá agindo sobre o fluido, exatamente, pela ação da lei da ação e reação. Então aqui, além do peso da água que a gente tinha antes, esse peso aqui, a gente tem também essa força que vai ser igual ao empuxo, ok? E se antes, e uma coisa que acho que é importante vocês saberem, talvez ajude em umas interpretações de vestibular aí, a balança, o que ela vai medir para vocês, é a normal aqui, né, que está sendo aplicada. Essa normal aqui. Essa normal aqui é o valor que está sendo dado aqui na balança, né? Ele está medindo quanto, porque a normal vai ser igual a quanta força está sendo aplicada em cima dela. Então, agora a gente pode perceber que essa força normal ali, a normal 1 era só igual ao peso da água, e agora a normal 2 vai ser igual ao peso da água, mais o empuxo. E ele está falando que a diferença entre essas duas, então N2 menos N1, isso aqui é uma análise que vocês não precisam fazer, mas eu estou sendo bem criterioso aqui. Daí vai ser o pH2O mais o E, menos o peso da água, né? Menos aqui. Então percebam que isso daqui vai cortar, né? Então o que ele está falando para a gente ali, que esse N2 menos N1, essa diferença de medição que ele vai ter, vai ser igual ao próprio empuxo, né? E qual que é essa diferença de medição aqui? Essa diferença de medição é 4,5 newtons. Vai ser igual ao empuxo, ok? Então a gente consegue perceber isso, né? Que aqui essa diferença de medição vai ser igual ao empuxo que foi, esses 4,5 newtons vai ser igual ao empuxo que foi causado nessa mão aqui.
E agora ele quer que, sabendo disso, a gente calcule o volume da mão em centímetro cúbico. Bom, para a gente trabalhar em centímetro cúbico, galera, a gente não pode usar Newton. Lembre-se aqui que Newton, né, ele é se vocês forem ver pela segunda lei de Newton, acho que é o mais fácil de perceber, né, ele é dado como quilograma vezes metro quadrado por centímetro quadrado, por segundo quadrado. Metro por segundo quadrado, né? Não tem nenhum quadrado aqui em cima. Então, aqui tem metro, né? Se a gente for passar para centímetro, a gente pode passar o Newton aí para uma unidade de quilograma centímetro por segundo quadrado, mas para facilitar a nossa vida, em vez de mudar o Newton, eu vou deixar para fazer a alteração só lá no final, ok? Então, a gente sabe aí também que o empuxo, né, ele é igual a volume vezes a densidade do fluido, né? Então aqui é a densidade da água vezes a ação da gravidade. E aqui, se a gente fosse fazer em centímetro, a gente também teria que mudar a aceleração da gravidade para trabalhar ela, em vez de 10 metros por segundo quadrado, daí 100 centímetros por segundo quadrado, né? Mas para não complicar a vida de vocês, eu vou só fazer tudo em metro mesmo. Então, a gente quer saber esse volume aqui, né? Então, o volume aqui vai ser igual ao E dividido pelo ρ da água vezes o G. É que eu só passei esse daqui por outro lado, né, galera? E daí troquei os lados para deixar o volume na esquerda. Substituindo esses valores, a gente vai ter aí que o volume vai ser igual a 4,5 newtons, dividido... Daí a gente não pode usar 1, né, galera? Lá no grama por centímetro cúbico, a gente tem que usar 1000, porque a gente vai estar trabalhando aí com quilograma por metro cúbico, que é o SI, vezes 10, né? Também metro por segundo quadrado. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que o volume é igual a... Deixa eu ver aqui... 4,5 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. Isso aí é igual a 4,5 vezes... Deixa eu ver aqui. Bom, uma dica até, galera. Uma coisa que eu sempre uso quando eu converto de... Aqui, né? Quando eu vou converter, por exemplo, de metro cúbico para centímetro cúbico ou milímetro cúbico, quando tem um cúbico aqui no negócio que tu vai passar, né? Porque assim, passar de metro para centímetro é fácil, né? Só multiplica por 100. Por 100. Mas o que a gente faz se a gente tem um cubo ali? Daí a gente não pode só multiplicar por 100. Vocês vão pensar o seguinte. Aqui nesse metro, a gente tem 100 centímetros, né? Então, vocês podem colocar aqui 100, trocar aquele metro aqui por 100 centímetros, mas vocês deixam o cubo em volta. Então, o que a gente vai ter aqui é que isso daqui vai ser igual a 4. Opa, e aqui faltou um 10 na quarta também, né? Que é do próprio valor dele ali. Vezes 10 na quarta. Na menos 4. Então, aqui, fazendo colocando o 100 ao cubo ali, né? Isso aqui dá 4,5 vezes 10 na menos 4. Vezes 100 é 10 na 2, né? Daí 10 na 2. Vocês poderiam só colocar mais... multiplicar os zeros por 3 aqui, né? Vai dar 1 milhão. Mas eu vou colocar direto aqui 10 na sexta. Centímetros, daí o cubo também vai por centímetro, né? Fica centímetros cúbicos. Então, 6 menos 4 aqui, a gente vai ter que o volume é igual a 4,5 vezes 10 na 2 centímetros cúbicos. Ok, galera? Entendido, então? Alguma dúvida?
Vocês entenderam esse macetinho ali de como converter de metro cúbico para centímetro cúbico? Isso aí eu tenho dificuldade com isso, quando eu vou passar essas unidades aí, Deus pensando desse jeito sempre me ajudou bastante na faculdade. Espero que ajude vocês aí. Então, isso aqui foi o último problema resolvido da apostila, tá, galera? Agora a gente vai começar nos exercícios mesmo. Então, antes da gente começar aí, coloquem o nome de vocês aí para a chamada. Beleza? Começar o exercício aqui já, então. Começar por esse exercício 6 lá da apostila de vocês. Vocês podem acompanhar pela apostila, mas eu vou estar com um exercício aqui também. Ele fala justamente sobre essa questão do empuxo, né? Então já vou engatar nele. Um cubo maciço e homogêneo. Então aqui ele só está falando para a gente que ele não tem nenhuma variação de densidade, né? Com 40 centímetros de aresta. Opa, ele já deu uma informação para a gente aqui. Então, tá aqui o cubo, né? Ele está falando que... E assim, lembrem-se, galera, que no cubo todas as medidas são iguais, né? Então isso aqui é igual a isso daqui, e isso aqui é igual a 40 centímetros. Está em equilíbrio estático, ou seja, as forças que estão agindo sobre ele são iguais, né? Ele não está nem subindo nem descendo. Flutuando em uma piscina, com parte de seu volume submerso. Então a gente vai ter aí um empuxo agindo, né? Conforme no desenho que está mostrando aqui embaixo. Sabendo-se que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, e a distância entre o fundo do cubo, face totalmente submersa, e a superfície da água é de 32 centímetros, e aqui ele já mostra isso para a gente no desenho, né? Que isso daqui é 32 centímetros. Então, a densidade do cubo é... Aqui ele vai dar valores em grama por centímetro cubo, vocês podem ver lá na apostila de vocês, né? Então hoje eu vou trabalhar tudo só com centímetro e grama por centímetro cubo, tá, galera? Então, como que a gente pode fazer isso daqui, né? Primeira coisa que a gente pode fazer é fazer o diagrama de forças nesse cubo aqui, né? Então a gente sabe que o cubo ele tem um peso para baixo e um empuxo para cima. A somatória das forças vai ser igual a zero, porque a gente viu ali, né? E aqui ele deixa isso bem explícito, que ele está em equilíbrio estático, então ele não está acelerando, né? E ele está parado porque está estático. Então a gente vai ter aí que o empuxo para cima é positivo, menos o peso para baixo negativo, vai ser igual a zero, e o empuxo vai ser igual ao peso. Ok, vocês podem já ir lá e escrever as fórmulas que a gente usa, né? O peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, a massa do bloco daí, né? Aqui eu já... Ele não dá qual que é essa massa, mas ele dá o volume do bloco, ele dá as medidas do bloco e a densidade, né, do bloco. Na verdade, a densidade do bloco é o que ele quer, então a gente vai substituir essa massa por volume vezes densidade. Chamar isso daqui, chama de C de cubo, né? Vezes a densidade do cubo, vezes G. Isso aqui a gente já vai usar, né? E o empuxo é igual ao volume de líquido deslocado, vezes a densidade da água, vezes a gravidade. Eu posso já substituir isso ali na minha equação, né? Então, a gente viu ali, né, o empuxo é igual, a gente parou nesse empuxo igual ao peso. Empuxo é igual ao volume do cubo, volume deslocado, na verdade, né?
vezes a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vai ser igual ao volume do cubo. A ideia aqui é o peso, né? Que é o volume do cubo vezes a densidade do cubo, vezes a força da gravidade. O G dos dois lados vai cortar. Isso aqui a gente tem. Então, e é isso aqui a gente quer achar, né? A gente quer saber qual que é esse DC aqui. Então, tudo que a gente precisa fazer é achar qual que vão ser esses volumes aqui. Para a gente conseguir encontrar qual que vai ser esse nosso DC, né? Então, o volume do cubo é bem fácil, né? Vocês podem lembrar, se o cubo tem todas as arestas iguais, a gente pode considerar que o volume dele é simplesmente o tamanho da aresta ao cubo. Justamente é por isso que se chama, quando a gente eleva na 3 ao cubo, né? Isso daí vai ser 40 ao cubo. Não vou fazer essa conta agora, tá, galera? Vou deixar assim mesmo. E o volume de líquido deslocado é um pouquinho mais difícil, né? Vamos pensar lá. A gente tem o nosso bloco, a gente tem o nosso cubinho ali, e ele diz pra gente que o volume do líquido deslocado é o que está aqui embaixo, né? Então toda essa parte aqui. Para a gente calcular qual que é esse volume aqui, a gente sabe que nessa parte aqui, né, a gente tem a área do cubo. E essa área aí, ela é dada por quê, galera? Por qual... Como que a gente calcula essa área do cubo aqui? Isso, José, 40 quadrado. Então vai ser a área ali, né, que é 40 quadrado, vezes a altura do líquido deslocado, que é igual a 32. Vou deixar isso daqui assim também, e vou substituir esses valores lá na nossa equação. Então, primeiro eu vou isolar a densidade do cubo ali, né? A densidade do cubo vai ser igual o volume do líquido vezes a densidade da água, dividido pelo volume do cubo. Substituindo os valores aqui, a gente vai ter que o DC é igual a 40 ao quadrado vezes 32, vezes 1. Lembre-se que aqui eu estou trabalhando tudo com centímetro, né? Então isso daqui é 40... esses valores aqui, né? Eu calculei eles em centímetro ao cubo. Ok? Não está no SI, mas é para... então, não está no SI, mas como as unidades estão todas eu estou usando sempre as unidades certas, né? Então aqui eu estou usando 1 porque é grama por centímetro ao cubo, então eu posso usar elas dessa forma. É só que a minha resposta vai dar em grama por centímetro ao cubo, né? E aqui embaixo a gente tem o volume do cubo, que vai ser 40 ao cubo. Percebam aqui que esse cubo aqui vai cortar com esse 40 ao quadrado, né? Percebam ali que isso daqui daria 40 na menos 3, né? Então ficaria 40 na 2 menos 3, que daria 40 na menos 1. Então só fica dividindo por 40 aqui embaixo. Eu geralmente só faço assim, corto os expoentes ali, né? Então a gente vai ter aí que a densidade do cubo é igual a 32 dividido por 40, que é igual a 0,8 grama por centímetro ao cubo. Ok, galera? Alguma dúvida aí? Essa daqui é a alternativa E. Vocês entenderam aí? Como que eu calculei? Isso aqui é parte lá aquela parte que a gente viu lá no meio, né? Que quando a gente só tem uma parte do cubo embaixo, a gente só vai usar essa parte, uma parte do corpo embaixo, né? A gente só vai usar o volume da parte do corpo que está embaixo da água para calcular o empuxo. Lembre-se disso. Beleza? Então agora, bom, a gente tem 15 minutinhos ainda. Vou usar esse tempinho para ir fazendo os exercícios em ordem ali para vocês. Vou começar por um exercício aqui que trabalha com o princípio de Pascal.
É bem interessante esse exercício aí, e é bom para fixar essas ideias aí das razões das áreas, né, e razão das forças, ok? Então, a figura abaixo mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel, da Unicamp, essa questão aqui. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão. Então, a gente já está trabalhando aqui com um êmbolo, né? Que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. A gente pode ver isso daqui no desenho, né, galera? E aqui vocês podem falar, pô, professor, mas eu não aprendi isso aí. Não, como vocês não aprenderam? Eu ensinei agora o princípio de Pascal para vocês, tem um êmbolo de um lado, empurra o êmbolo do outro. Não, 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 professor. Isso aqui tá de lado, o que a gente aprendeu tava na vertical. Não, galera, mas é a mesma coisa, né? No final dá na mesma. A pressão aqui, né? A gente pode pensar que eles estão na mesma altura, a pressão vai ser a mesma, então a gente pode trabalhar aí com o mesmo. A gente pode trabalhar aí com o mesmo princípio, né? Que se as pressões vão ser iguais aqui e aqui, as forças vão ter a mesma relação que a gente deduziu aí. É, é totalmente diferente, né? Vão seguir o mesmo princípio que a gente chegou lá pro princípio de Pascal, né? Então vamos ver o que ele pede aqui. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Isso aqui é bem interessante, galera. O que ele está falando aqui é que quando vocês apertam o pedal do freio de um carro, vocês, talvez, provavelmente a maioria de vocês aí nunca dirigiu, né? Não sei quantos aí tem mais de 18 anos. Mas quando vocês apertam aí o pedal do freio, tu vai estar aplicando uma forcinha aqui, né? Porque essa área é pequena. Só que a força que vai estar sendo aplicada lá não sei se vocês sabem como funciona um freio, mas o freio é só um pedaço de metal que tu esfrega na roda até ela parar, né? E aí quando vocês, a força que esse pedaço de metal, né, a pastilha de freio está sendo pressionada contra a roda para fazer ela parar, é maior do que a força que vocês vão estar aplicando com o pé de vocês. Porque senão vocês teriam que estar forçando muito ali no freio para conseguir realmente parar o carro, né? Então eles usam esse sistema hidráulico aqui do princípio de Pascal justamente para conseguir aumentar essa força, né? Acho que hoje em dia não é mais feito que sim, eu não entendo tanto de carro na real, mas isso aqui é como muitos carros funcionam, né? Ok? Então vamos ver o que ele pede aí, né? Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão duas vezes maior que o diâmetro D1, então ele está falando aqui para gente que o D2, e aqui percebam que D2, o D agora a gente está falando de diâmetro, né, galera? Então não é nem distância, nem densidade, é igual a 2D1. Qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé, do pé do motorista, e a força aplicada à pastilha de freio? Então ele quer saber aqui a força em 1 dividido pela força em 2. A razão da força, então vocês podem ver aqui, né? Que aqui é o 1, então a força do pedal do freio é a força 1, e a força que é aplicada na pastilha de freio é a força 2. Então a razão entre essas duas forças é o que a gente quer saber. Vamos ver como a gente pode fazer isso, né? A gente sabe aí que o F1 sobre o F2 é igual à área 1 sobre a área 2. E agora a gente só precisa achar essas áreas, né? Vamos ver como a gente consegue achar essas áreas? Bom, ele já falou que é um diâmetro, eu acho que ele nem fala aqui que é necessariamente um cilindro, mas se ele está falando aqui de um êmbolo e ele chamou de um diâmetro, então a gente pode saber que é um cilindro, né? E se vocês se lembram bem, a área de uma seção circular, né? Então a área ali da seção transversal do cilindro, ela é dada por diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes π. Vocês podem conhecer isso daqui como πr ao quadrado, né? Mas percebam aqui que eu só substituí eu substituí aqui na fórmula, em vez de r, eu usei d sobre 2, que daí vai dar isso daqui. Vocês entenderam por que é essa fórmula aqui? Eu acho que essa fórmula aqui não é tão comum de ser vista, né? Não sei. Ok? Então, a gente vai ter aí que a área 1 vai ser igual ao diâmetro 1 ao quadrado vezes π sobre 4. E a área 2 é igual ao diâmetro 2 ao quadrado vezes π sobre 4.
Agora, o que ele quer saber, galera? Opa, isso, a área do círculo, aham. Olha, eu vou fazer... Aham, faço sim, Marco, sem problema nenhum. Vou fazer aqui passo a passo, né? Pra gente conseguir ver certinho. A área do círculo aqui, né? É igual a πr ao quadrado. O R é igual a d sobre 2, né? Então a gente sabe aí que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, substituindo d sobre 2 aqui, a gente vai ter que isso aqui é π vezes vezes d sobre 2 ao quadrado. O quadrado passa para cima e para baixo, né? Daí vai ser igual a π d ao quadrado sobre 4. Porque 2 ao quadrado é 4, né? E d ao quadrado é d ao quadrado. Ok? Certinho? Deu para pegar aqui por que é isso, então? Beleza. Desculpa aí, galera. Às vezes eu faço meio rápido aí quando a gente tá fazendo os exercícios, mas me avisem daí, tá? Eu tento maneirar. Então a gente tem aqui, a gente pode usar essa fórmula para ambas as áreas, né? Mas o que ele disse, o que a gente quer? A gente quer a razão entre as duas áreas. Então, 1 sobre F2 vai ser igual ao A1 sobre A2. A gente quer saber qual que é essa razão de áreas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esses valores. Então, para o A1 vai ficar normal, né? D1 ao quadrado vezes o π dividido por 4. Mas percebam aqui que o A2 está dividindo, né? Então, quando vocês têm uma fração dividindo, o que vocês fazem? Vocês invertem a fração e multiplicam, né? Então, aqui vai ficar o 4 em cima e o D2 ao quadrado vezes o π embaixo, ok? Todo mundo sabe isso daqui? Dividir por uma fração, mesma coisa que inverter ela e multiplicar, beleza? Então, a gente pode ver aqui que vai cortar os 4, vai cortar os π's. Então, o F1 sobre F2 isso é igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Opa, daí então aqui a gente já vê o que a gente precisa fazer, né? Só substituir esse D aqui, porque ele deu uma relação entre eles pra gente. O D2 é 2 vezes D1. Então, substituindo isso aqui embaixo. Vamos sobre F2 é igual a D1 ao quadrado sobre 2D1 ao quadrado. Isso daqui é igual a D1 ao quadrado sobre 4D1 ao quadrado. Corto D1 ao quadrado com D1 ao quadrado. F1 sobre F2 é igual a 1/4, galera. Se não me engano, é a resposta A ali da apostila. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, é a resposta A, letra A. Ok, galera? Alguma dúvida? Então, nessa questão aqui, a gente simplesmente partiu do princípio de Pascal ali, né? E o mais difícil foi realmente achar qual que é essa razão de áreas entre eles. Certo? Tranquilo. E quero só abrir um parêntese aqui, já que eu mostrei essa formulinha para vocês. Algumas vezes eu posso mostrar umas coisas assim que vocês nunca viram, né? Tipo, usar essa fórmula aqui para a área, né, de um círculo. Ou, por exemplo, tu pode até não saber essa questão de inverter a fração, né, quando ela está embaixo, e daí multiplicar. Se tu não sabe isso, se não tem esses macetinhos, cara, não se sintam vergonha de perguntar, tá, galera? Isso aqui, às vezes, são coisas de matemática, né? Matemática básica aqui. E não assim, o ideal é que vocês já soubessem, né? Mas eu entendo que muitas vezes, bom, muita gente chega na faculdade sem saber muita coisa disso daqui. Então, sempre que eu mostro alguma coisa assim que teoricamente vocês já deveriam saber e vocês não sabem, me avisem, tá? Porque eu não vou ficar bravo, não vou chamar ninguém de burro, e eu já espero, na verdade, que algumas coisas que eu vou mostrar aqui, vocês não saibam. Sim, e vocês vão esquecer, porque vocês viram, né, essas coisas assim, mas vocês não vão lembrar de tudo que vocês viram.
Então, sempre me avisem, porque muitas dessas coisas, vocês só vão pegar com a prática, né? Então, essa, por exemplo, se você, para vocês lembrarem dessa questão de inverter a fração, vocês só vão lembrar disso se vocês forem usar isso em vários exercícios, como vocês usaram nesse para resolver esse daqui, né? Então, sempre que eu usar uma dessas ferramentas matemáticas básicas e vocês não reconhecerem, falarem, não, professor, não entendi qual que é essa daí. Ou até alguma coisa tipo de regra de potência, alguma coisa assim, me avisem, que daí eu explico com mais calma, falar, isso aqui é questão de tal regra e tal, e daí vocês já aprendem para usar na próxima vez, ok? A gente tem 4 minutinhos, galera, então eu vou para uma última questão, que é a questão 7. Já que abriu aí a questão, o Enem hoje, né? Vamos fazer uma questãozinha do Enem, por que não, né? E essa é uma questão conceitual. O Enem, ele gosta muito de fazer questões que cobrem conceito, tá? E essa questão aqui, ela mistura conceito com matemática e é bem, bem interessante ela, né? Vamos ver o que ele pede aqui pra gente. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Talvez vocês pudessem até anotar isso daqui na hora da prova, eu recomendaria que anotassem, só que vocês vão ver que esse valor aqui a gente nem vai usar na questão, tá? Então, fiquem calmos, inclusive, se ele dá um valor para vocês chegam na resposta, a resposta final do problema e não usaram um valor que ele deu. Se vocês chegaram na resposta, beleza, tá, galera? Não fiquem muito preocupados em usar todos os valores. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano a qual deve ser conectada à ducha. Então tá aqui, né, o desenhinho. Uma caixa d'água aqui, né? E aqui vai ter uma parede, vai passar pelo piso. E aqui nessa altura é a mangueira para onde vai sair a ducha, né? O valor da pressão da água na ducha está associado à altura, daí ele vai dar a H1, H2, H3, H4, H5, né? Então ele quer saber o seguinte: vai ter uma pressão d'água aqui. Vai ter uma pressão aqui, que eu vou chamar de pressão H2O. Ele quer saber, bom, daí vocês sabem lá, né, que a pressão, ela é dada por ρGH, a pressão de um fluido, né? O ρ aqui vai ser o ρ da água, o G vai ser a aceleração da gravidade, mas tem um H aqui, né? E ele quer saber o seguinte: qual desses Hs aqui, H1, H2, então o H pode ser desde a base da caixa d'água até o cano, desde a metade da caixa d'água até o cano, desde a superfície da água, né, até o cano, desde a base da caixa d'água até o ponto mais baixo que chega a água lá embaixo, ou desde a superfície da caixa d'água até o ponto mais baixo. Ele quer saber qual dessas alturas que vai influenciar na pressão, qual que vai entrar na nossa fórmula aqui, né? Então, o que vocês acham? Isso aqui é uma questão de interpretação, assim. E é bem legal de fazer ela para pegar certinho o conceito. Tem 1 minuto, galera, mas o que vocês acham aqui? Qual que é a altura que vai influenciar na pressão? Qual que é a altura que vai definir essa nossa pressão aqui? Espera aí. Ok. Então, a galera que está falando H3 está correto, aham. E H3 e H2 não é igual, e tipo, nem H1 e H2 e H3, pelo seguinte, galera. Pensem que quando vocês estão trabalhando com esses problemas, o que vai causar a pressão é o peso de água acima de onde tu quer, do ponto que tu quer, né? Então, o que vai causar a pressão é todo esse peso de água que vai empurrar aqui para baixo, né? Vocês podem pensar, professor, por que aqui embaixo não influencia? Porque aqui, claro, a pressão aqui embaixo vai ser influenciada por toda essa água aqui, mas quando ele for subindo, né, aqui ele já vai ter que empurrar a água para cima, então o peso da água aqui, os pesos da água nessas alturas aqui vão se anular, né? Então, H1, H2 e H3 não vão ser iguais, porque desde H3 tem mais água, né? Tem uma altura maior, tem um peso maior de água em cima, ok? E então, por exemplo, o H2 aqui seria se o nível da água tivesse aqui embaixo, aqui no meio, né? Porque daí sim a gente estaria considerando só o peso da água aqui
tá até essa altura aqui, mas a gente tem que considerar até a superfície. H5, eu achei que mais gente ficaria em dúvida em H5, na verdade, porque normalmente a gente pensa assim, né? Se a água vai até aqui embaixo, então a gente tem que considerar toda essa altura aqui. Mas pensem que a gente só precisa considerar o peso da água acima do ponto que a gente quer calcular, tá? Justamente por aquela questão que eu falei ali, que esse peso d'água aqui com esse peso d'água vão se anular, né? Quando essa água estiver subindo, ela vai ter que empurrar esse peso aqui, então essa pressão aqui só vai depender do que está acima dela mesmo, beleza? Todo mundo entendeu, galera? Por que, que é o H? Então, o correto aqui é o H3, tá? Que eu acho que... deixa eu ver aqui qual que é essa. Essa é a questão 8 e a resposta letra C. Ok. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, a aula fica por aqui, galera. É isso daí por hoje.